Gente, bom dia. A Laira está solicitando a entrada na reunião. Conseguem ver rapidinho? Está aparecendo? Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Drummond, representante da Chape Nova Prud. O futuro da engenharia de produção começa agora. Eu tenho 26 anos, estudo na UF de Rio das Ostras. Passei por diversos trabalhos voluntários e estou concorrendo à presidência. Passar para a Ari também se apresentar. Bom dia, Ariadne falando, né, Cordovil Calusde. Sou aluno do 8º período de Engenharia de Produção no IFG
Estou concorrendo à diretoria de Relações Públicas e passo a palavra para o Douglas Mânica. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o Douglas, sou estudante do 8º semestre de Engenharia de Produção aqui na PUC-RS, no Rio Grande do Sul. Sou atual representante aqui na BJ do Estado do Rio Grande do Sul e estou concorrendo na Diretor Sul e Gestão do Conhecimento. Então, passo a palavra agora para a Laira. Bom dia, pessoal. Me chamo Laira, sou estudante do 5º período de Engenharia de Produção da Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente também sou representante aqui do Maranhão pela BJ e gosto muito de trabalhar com trabalhos voluntários. Esse é mais um que eu me apaixonei e que desejo continuar. Estou concorrendo a diretora Nordeste e diretora de núcleos. Agora eu passo aqui a palavra para a Isa. Isa, pode continuar? Bem, enquanto a Isa não fala, a Suami teve um pequeno problema, ela está no curso de inglês agora, ela vai ser nossa diretora norte e também na frente de gestão de pessoas, e a Isa vai ser na frente de gestão de comunicação da Bepro Jovem, se tudo der certo, né? E também diretora Sudeste. Então é isso, gente, nossa chapa está toda apresentada aí. Muito obrigado. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Por motivo de cordialidade, eu me chamo Paulo Cabral. Aí, como todos sabem, instituído para a Chapa Protagonista Produção, para a gestão do ano que vem, concorrendo com um time lindo, um time maravilhoso, muito focado, e sem muito o que falar, já como já foi postado muitas coisas, adiantando, fazendo propaganda. Passo aí a palavra, primeiramente, no caso, para o Luiz, né, já que nós somos vantagens masculinas nessa chapa, e assim por diante a gente continua as apresentações. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz. Eu faço no 8º semestre de Engenharia de Produção na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Estou concorrendo à diretoria Sul de comunicação para a gestão do ano que vem da Bepro Jovem. Passo a palavra para a Bárbara. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Bárbara, eu sou acadêmica do 8º período de Engenharia de Gestão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Estarei concorrendo como diretora Sudeste e diretora de núcleos. Espero que vocês tenham um excelente debate. É muito feliz para mim estar aqui hoje. Passo a palavra para a Lana. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alana Oliveira. Na verdade, a Ilana até teve uma confusão por causa disso. Eu sou estudante de Direito de Produção do 7º período aqui da Universidade do Estado do Pará. Vou estar como diretora Norte e diretora de Gestão do Conhecimento. É um prazer conhecer todos vocês e estar por aqui e agradeço pela oportunidade. Opa, esqueci de passar. Eu passo para a Vitória. Vitória, tá mudo seu microfone. Perdão, gente. Bom dia, primeiramente. Meu nome é Vitória Reis Arantes, faço engenharia de produção na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estou candidata a diretora Centro-Oeste e diretora de Relações Públicas. Estou no 8º semestre também. E é isso, gente. Bom dia para todos. Um prazer conhecer vocês. Só reiterando que uma das nossas participantes, a diretora Nordeste,
Bom dia, pessoal. A primeira pergunta que a comissão vai fazer é quais são as 3 prioridades absolutas da sua gestão para 2026? Sim, assim, nossos principais pilares que nós queremos tanto trabalhar seria o enfoque de que a ABEPRO Jovem ela não precisa necessariamente ser voltada para o ENEGEP. É claro que o ENEGEP ele é um dos pilares centrais, primordiais, mas não acho que deva resumir só isso, então a gente quer trazer isso de diferença. Sobretudo, esse desenvolvimento também, eu vou colocar tanto individual como profissional de modo geral, né? Para que o acadêmico ele possa se encontrar no curso e dar esse direcionamento também do pós-carreira, uma vez que a engenharia de produção tem várias ramificações de onde se pode trabalhar. Então, trazer meio que dar esse norte para as pessoas, orientar no que elas podem segmentar, no que elas podem atuar, e assim por diante. Beleza. Como escrevemos, né, nas nossas propostas, nossa missão, visão e valor para esse ano é fazer com que mais estudantes de direito de produção consigam participar do ENEGEP, né, que a gente sabe que é o sonho de muita gente e muitos ainda não realizaram, e também fazer parcerias com ONGs, né, para que possamos atingir fazendo com que todo o nosso público de direito de produção, como a gente tem bastante força, né, consiga ajudar, fazendo com que tenhamos mais responsabilidade social e também realizar uma integração maior com todos os núcleos de direito de produção, centro acadêmicos, empresas júnior, engenheiros sem fronteiras e demais trabalhos voluntários. Então, são os 3 pilares, né, que a gente mensurou para o ano de 2026. Isso. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Como vocês vão garantir a transparência nas decisões e prestação de contas? Para mim agora, né? Tá. Vai ser o mesmo. Pode começar? Então, nós temos o GT de apoio, né, da BEPRO Jovem. Então, a gente vai manter a conversa ali quinzenal, ou como a gente for acordando, né, na primeira reunião, se nossa chapa foi eleita, e também com todo mundo da BEPRO, a partir de reuniões alinhadas com eles também, seja mensal, bimestral, passando também todos os gastos e, enfim, tudo que a gente comprar, gastar, vai ser informado para a BEPRO e o financeiro da BEPRO, né? E também toda a nossa comunidade, né, de engenharia de produção, a gente tem uma proposta na parte de comunicação que a gente vai garantir respostas em até 24 horas, seja através do e-mail, do Instagram. Então, seria a forma, né, de transparência que a gente vai ter com toda a comunidade de direito de produção, a BEPRO Jovem também. Sim, eu respondo. Vamos lá. Essa parte de presidência, para mim, vai ser um tanto muito novo, muitas coisas a aprender, só que já em diante, conforme toda a experiência que eu tive no decorrer das participações da Beco Jovem, eu percebo que nem tudo depende da gente, muito pelo contrário, existem uma série de coisas que a gente tem que respeitar. Diante disso, essa prestação de contas, essa transparência, eu acredito que dá para se manter o que já vem sendo feito, como, por exemplo, na mesma linha de raciocínio do Gabriel, reuniões mensais juntamente com o GT, né? Esse certo alinhamento juntamente também com a comunicação para que haja transparência para o público exterior, de fora,
Então, eu acho que são coisas que dá para ser mantido dessa forma. Não vejo tanto segredo, tanta inovação nessa parte. Certo, Pedro, obrigado. Bom dia, pessoal. Das nossas questões, a primeira, o Antônio irá fazer para a chapa Protagonize, e depois eu faço a segunda para a chapa Protagonize, e depois a gente vai para a chapa Nova Prod. Perfeito. Bom dia, povo, tudo bom? Quem me conhece é o Antônio. Vamos lá. Para a primeira pergunta para a chapa Protagonize, como a Thay falou, vamos lá. Na proposta, na frente das relações públicas, é apresentada a ação de criar conteúdos acolhedores que explique como funciona o ENEGEP, como participar pela primeira vez e quais oportunidades que o evento oferece. Relatos reais ajudaram a reduzir barreiras e incentivar a participação de quem nunca teve contato, né, com o Congresso. Já existe um momento ENEGEP, né? Qual a diferença entre essa ação já existente e a proposta apresentada por vocês? Sim, isso mesmo. Então, certo. Então, o Momento ENEGEP, ele traz mais informações técnicas, né? Datas, modalidades. O nosso maior objetivo é humanizar essa parte, é trazer relatos de estudantes que já participaram para trazer mais atração para o ENEGEP, fazer mais a parte de humanização, sabe? Tipo, deixar um pouco as normas técnicas, as datas, as modalidades, e mostrar como funciona o evento da parte dos acadêmicos, como seria a nossa visão do evento, se você fosse participar, como seria? Porque, tipo, tem muitas pessoas que não têm acesso e nem sabem como funciona o ENEGEP. Acredito que as informações técnicas vêm de grande importância, assim como já está na atual gestão, mas trazer um pouco esse lado mais humano vai trazer mais atração e visibilidade para o evento. Eu acho que... Posso fazer? Ao elaborar a proposta da chapa para 2020, ao elaborar a proposta, a equipe considerou e analisou os projetos e ações desenvolvidas pela atual gestão da ABEP Jovem e quais iniciativas vocês pretendem manter caso sejam eleitos. Protagonize. Isso. Não. Vocês querem que eu repita a pergunta? Sim, vou falar novamente. Ao elaborar a proposta da chapa para 2026, a equipe considerou e analisou os projetos e ações desenvolvidas pela atual gestão da ABEP Jovem e quais iniciativas vocês pretendem manter caso sejam eleitos. Pode? Sim. Sim, respondendo a Taine também, e inclusive as nossas propostas gerais, todas elas foram feitas, assim, não às cegas, não com promessas, mas sim em relação já à experiência com as quais tivemos. Como, por exemplo, uma das propostas gerais, ela vai estar interligada com a outra e assim por diante, todas elas estão se interligando. Diante disso, alguns cenários, algumas propostas foram feitas, inclusive, em cima de projetos que já existem, como, por exemplo, o Desbravando a Produção, Engaja Conecta Pro, Newsletter, são coisas que, inclusive, na atual gestão, a gente já havia criado, pensado, elaborado, para que se tornasse cultura
para as gestões futuras, né? Então, eu não sei ao certo como que funciona no que tange a legislação, se não tem problema, se precisa alterar o nome, mas se tudo for de acordo e puder, a gente vai continuar com esses projetos de visibilidade, de comunicação, né? E, sobretudo, acessibilidade. Então, sim, newsletter, Engaja Conecta Pro e o Desbravando a Produção, pretendemos manter. Estamos escutando? Tranquilo? Tá, é Nova Prod, tá, gente? Na proposta de vocês, na seção Visão para 2026, né, consta a seguinte afirmação: se a gestão que proporcionou o Enegep mais acessível e integrado da história, né, garantindo que mais discentes de todo o Brasil possam realizar esse sonho, pois sabemos que muitos ainda não tiveram a oportunidade de ir lá. Fecha aspas. Quando definiram essa visão com o objetivo da Chapa 2026, de que forma pensaram em torná-la viável para os discentes de todo o Brasil, né? Considerando que a necessidade de cada um, considerando a necessidade de estar em conformidade com o regimento da BEPRO Jovem, né? Em alinhamento com as decisões da BEPRO, que é a instituição responsável pela organização, que é a instituição responsável pela organização da Enegep. Pode ser o mesmo. Bem, perfeito, Anthony. Vamos lá. Então, esse ano, em alinhamento, né, com a diretora Amanda, a gente propôs uma atividade nova na atividade dos núcleos, né, que seria os núcleos escreverem artigos e cada núcleo conseguisse aprovação, então ele teria um ponto, né, no Selo Brasil, que é uma premiação para os núcleos. Então, dessa forma, a gente pretende manter, né, essa atividade e, no decorrer disso, fazer parcerias com faculdades para que esses alunos consigam uma bolsa, né, para ir para o Enegep, além de entrar em contato com coordenadores, secretários das faculdades, para proporcionar caravanas em estados que ainda não puderam conhecer, né? Por exemplo, a gente tem um caso aí do Pará, que sempre chega com uma caravana e enche lá o evento. Um avião, até nesse último evento agora. Então, fazer com que outros estados tenham esse... Perfeito. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Minha questão para a Chapa e Nova Prod é a seguinte: a proposta ela afirma que a comunicação atual e dos últimos anos apresenta mensagens frias, formais demais e distantes da realidade, e declara a intenção de construir uma comunicação humana que responde, ouve, conversa e realmente se importa. Fecha aspas, isso é o que consta na proposta. Seguindo isso, a pergunta é: o que significa na prática? Quais as mudanças concretas que a Chapa pretende implementar para caracterizar essa comunicação mais humana, além de qual é a opinião da Chapa sobre a comunicação 2025 da BEPRO Jovem e as propostas de melhoria? Isa, você consegue responder? Claro. Beleza. Liberado? Bom, então, em relação à gestão atual, eu tenho muito a elogiar, inclusive, todos os posts relacionados principalmente à ideia de fazer algo voltado a filme, série, que eu vi que teve um ótimo engajamento, mas algumas coisas que às vezes fogem um pouco do dinâmico, do estratégico, mais voltado para o institucional, para o corporativez, digamos assim. Então, a nossa ideia nessa gestão é fazer algo com que o público, não só da engenharia de produção, mas quem vai conhecer engenharia de produção, se identifique. Então, algo simples, mas ao mesmo tempo humano e forte, para que quem não é da área possa entender, possa gostar e passar a ser da área. Então, fazer ações voltadas mais para o humor, voltadas para
algo dinâmico, criativo, trends que viralizam e atingem um público muito grande em plataformas como o TikTok e o Instagram. Então, a nossa ideia é fazer algo mais dinâmico, criativo, jovial e que atenda esse público. Pedro, repete. Tem uma... Eu acho que eu entendi. Vamos ver isso na prática. Eu posso abrir para o pessoal? Se os meninos querem, alguém quer começar? Porque daí eu posso ficar mais para o final em relação a fazer os questionamentos. Lana, Luiz, Vitória, Bárbara, se vocês quiserem começar com os questionamentos, pode ficar à vontade. Eu vou trazer um questionamento inicial. Pode ser? Tá, posso começar, então? Bom, como o Gabriel citou a questão de como ele vai trazer o Energep de uma maneira mais acessível, eu queria questionar o que ele vai trazer de diferente do que já acontece, porque como ele citou, a gente já tem as caravanas aqui no Pará, e essa não é uma ação da Bepro Jovem, então já é uma coisa que acontece além da Bepro Jovem. Então eu quero saber o que a Chapa Nova Prod vai trazer além disso. Tudo certo, eu posso responder. Bem, como eu mencionei anteriormente, a gente vai buscar um contato mais próximo com as universidades. Eu tenho bastante contato com os núcleos também, como vocês puderem ver, né, no Instagram. A gente fez parcerias com a maior, 70%, 80% dos núcleos do Brasil. Então, a gente vai entrar em contato com eles para que a gente consiga mais caravanas, inclusive, se a gente puder também, contato com o Pará, né, para ver como é que vocês estão fazendo aí, para levar para os outros estados e, assim, mais alunos tenham essa oportunidade, porque, tipo, para mim foi um sonho quando eu fui em 2024, né, então creio que é um sonho que muita gente quer realizar também no próximo ano e que a gente deixe um legado para os próximos anos, que cada gestão consiga
levar mais e mais alunos para o ENEGEP. Ah, tá bom. Como o ENEGEP ele inclui gastos multifatoriais, o meu outro questionamento é: só a caravana é o suficiente para trazer mais acessibilidade para o ENEGEP, além dos outros fatores como hospedagem, ingresso e tudo que a gente sabe que inclui estar ali no evento e comparecer e apresentar os artigos? Bem, perfeito. Como eu mencionei também da primeira vez, e a outra, nossa outra ação seria buscar apoio das universidades para que eles deem mais oportunidade de bolsas para os alunos que têm artigos aprovados, né, durante o ano no ENEGEP. Então, essa é a nossa outra ação. Essa bolsa incluiria com certeza ali a hospedagem, também a passagem aérea, né, e além do mais, tem a questão também dos voluntários da Bia Pro Jovem, que tem ali a ajuda de custo para ter o ingresso gratuito, enfim, também a hospedagem de vez em quando. Então, essas também são as nossas propostas para o ano que vem, para ter um ENEGEP maior ainda, com mais alunos. Eu posso comentar em cima da mesma pergunta da Lana, correto? Para até, no caso, mudar de objetivo, é isso? Não, é exatamente isso, porque a dúvida é nesse mesmo viés. Para a chapa Inova, Bem, eu vou fazer a primeira pergunta direcionada para o Paulo. Bem, perfeito. Um ponto importante em trabalhos voluntários são a questão das presenças, justamente para que o voluntário, né, esteja ciente dos assuntos. E como eu sou de gestão de pessoas, eu tenho acesso à presença de todo mundo, e durante essa gestão, a sua presença foi bem abaixo de 50%, com relação a treinamentos e também reuniões gerais e o de núcleos, né, que são bem importantes. Eu queria saber como é que você pretende mudar esse cenário para o ano que vem? está perfeita. Posso? Exatamente como o próprio nome que você mesmo elencou, é um trabalho voluntário. A partir do momento que é um trabalho voluntário, não se tem como você cobrar ou você ficar muito em cima, porque isso pode até passar como assédio, né? Então, assim, diante disso, você questiona em relação à presidência. Como presidente, eu acho que eu observaria muito em relação ao desenvolvimento. Tudo bem, participação está baixa, tá, mas como que está o desenvolvimento dessa pessoa? Está sobressaindo, está entregando, né? Aí, a partir de então, se não estiver entregando, aí acredito que medidas possam ser necessárias, entendeu? Para que possa ser sanado, para que seja diferenciado. Mas em relação a isso, eu particularmente acredito que cada um já entra, no caso, por amor, por paixão, por tentar fazer e faz aquilo que pode, no tempo que pode, da maneira que pode, né? E o importante é fazer. Bem feito.
Bem, na minha opinião, realmente, cada um tem sua vida, né, seus afazeres, mas isso realmente é uma questão bastante importante, ainda mais que você vai ser o presidente, talvez, né, da próxima gestão. Então, quando eu puxei a lista aqui, eu vi que até assessores, representantes, que são cargo, assim, abaixo do seu no momento, você como diretor, tem uma presença maior. Então eu repito a pergunta: como você pode mudar esse cenário para o ano que vem, estando mais presente, né, na Beprojovem, já que você vai ser, talvez, o próximo presidente? Em relação a estar presidência, é como se tudo tivesse que se passar por mim, né? Então, automaticamente não tem como correr. Estando presente ou não, ali decisões têm que serem tomadas e com respaldo para toda uma equipe. Só que nessa eu não vou estar sozinho, né? Se porventura eu chegar a ganhar como presidente, eu tenho uma equipe maravilhosa que pode estar me dando subsídios, assim como uma mão vai acabar lavando a outra. O dia que eu não puder, alguém pode, coloca alguém na frente, mas tudo isso vai muito de organização, né? Planejamento. Então, em relação a isso, eu não temo. Tem uma equipe maravilhosa. Só para finalizar os 30 segundos. Gente, só repassar o seguinte, a gente estava acompanhando aqui, Gabriel, não se pode usar informações da gestão atual para fazer perguntas, porque são informações que não foram divulgadas, tá? São informações que tu tem acesso, pode ser da tua gestão, e não pode utilizar como arma para pergunta para a próxima chapa, tá? É como se tu estivesse se prevalendo do cargo atual para utilizar ele contra uma futura gestão, tá bom? Então, que isso sirva de exemplo também para as outras, se houver outra pergunta, né, das outras chapas, utilizando informações da chapa atual, entendeu? Das informações da gestão atual, desculpa, entendeu? Não se pode utilizar, né? Ao pergunta, tipo, se tu tivesse feito uma pergunta de uma forma mais branda, não utilizando informações assim, talvez ficasse subentendido, não daria a entender, mas você utilizou informação muito certas, entendeu? Então, toma cuidado e aí, para que não se repita, tá, gente? Por favor. Vai continuar. Só um complemento também de um ponto que a Alana apresentou e que foi falado pelo Gabriel também. As questões crescem não dá para o jovem. Então, a fala de até hospedagem, essas questões, não ocorre, e se ocorrer, e quando ocorrer em algum momento, ela é deliberada pela ABEPRO e não pela ABEPRO Jovem. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente. Beleza. Com relação ao posicionamento do Anthony, eu entendo perfeitamente. Até peço desculpas aí com relação a isso, na hora eu não pensei direito. E com relação à Taine, eu pensei que tinha me expressado da maneira correta com relação à parte dos voluntários. Eu mencionei sobre o ingresso ali, né, que tem o ingresso gratuito. Eu pensei que era anual isso, não sabia que tem um alinhamento, né, com a gestão atual ali, no caso a BEPRO, enfim. Então, por isso que eu me posicionei com relação ao que eu vi esse ano, né, com relação aos voluntários que são aceitos e recebem o ingresso gratuito. Então, essa é a minha tréplica, no caso. Obrigado.
Perfeito. Eu vou escolher a Isa dessa vez para fazer a pergunta. Combinado, vamos lá. Bom, a pergunta não é direcionada, então podem ficar à vontade para escolher quem irá responder. Observando as propostas de vocês que foram apresentadas, muito legais, inclusive, a gente observou que poucas delas detalhavam uma atuação prática, de fato, né? Um plano de ação do que seria feito. Como que vocês pretendem organizar e executar, de fato, as ações para as ideias que vocês tiveram? Eu mesmo respondo. 30 segundinhos. Vamos lá, deixa eu tentar. Tá. Vamos então? Quando eu estendi os convites aos diretores, eu cheguei a eles com a seguinte proposta, de eles repassei já as frentes das quais eu gostaria que eles atuassem e pedi para que eles trazessem uma deficiência em relação acima daquela frente. Ou seja, eu acho que a sua colocação de frase está um pouco errada, porque diante das nossas propostas, todas elas, eles colocaram um como fazer e um porquê fazer. É claro que essa parte ela não veio detalhada publicamente, mas a gente tem um documento com que a gente atuou em cima disso para que essas propostas fossem feitas. E que, inclusive, por mais que a gente não estamos em vigência como uma chapa já eleita, a gente já está atuando em muitos segmentos desse. Como, por exemplo, como eu disse para vocês, essas deficiências de cada região, relações públicas, a gente viu que dá para fazer isso dessa forma assim, assim, assado, porque que não tem, dá para se melhorar. Perfeito. Então, a gente já trouxe propostas que sanassem essas deficiências. E a gente tem esse documento já no caso de como fazer, do porquê fazer, né, em relação a esses recursos, já tudo documentado. E me perdoe o barulho, gente, que aqui é o centro, passa muita gente o tempo todo. E é isso. Perfeito. É muito interessante seu ponto, Paulo, com certeza, mas eu percebo que nas suas respostas às vezes fica algo muito do atual. Eu queria realmente entender para o futuro, executar as ações de agora, como vocês pretendem deixar esse plano de ação mais claro. Perfeito. Eu acho que a grande diferença. Ok, eu acho que a grande diferença entre as duas chapas é exatamente essa. Uma trazendo propostas das quais talvez pode não conseguir trazer, e outras já com um pé mais firme. Como, por exemplo, dito isso, as nossas propostas, elas têm. Estão me ouvindo? Oi, oi. Oi, oi, oi. Travou tudo. Acho que travou para ele. Se quiser esperar um pouquinho para não prejudicar, ele pode refazer, talvez. Desculpa, não ficou claro. Fica a critério deles ou a critério da nossa chapa? Isso. Então eles podem responder. Estão todos ouvindo agora? Como que ficou, perdão?
Perfeito. As propostas que a gente fez em atuação é justamente em relação já à experiência da qual a gente teve no trabalho voluntário da Verbo Jovem. Então, muitas dessas coisas, sim, é de fato visando o que a gente já vivenciou, o que a gente sabe que é capaz, o que é mensurável, palpável de ser feito, né? Porque não depende só da Verbo Jovem, tem todo um regulamento, tem o GT de apoio exatamente para isso, porque muitas das ideias e propostas das quais a gente quer fazer implementar. Precisa ser necessariamente alguns dos diretores ou eu posso fazer? Ok, eu vou fazer agora, depois eu passo para vocês, tá, meninas? Voltando lá, o que já foi questionado, né, em relação à visão de vocês, que para mim ficou um pouco aberto ainda, em relação para o Gabriel, né, direcionar ao Gabriel. A visão de vocês é muito audaciosa, uma vez que a gente mensura que a gente está aí com quase 50 edições já do evento, né, será que ninguém teve esse pensamento de inovar, de levar mais pessoas para o evento, de tornar o evento mais acessível, né? E utilizando até mesmo da frase da Isadora, é como se vocês falassem que não tivesse um descrito de um como e porquê. Eu observo exatamente a mesma coisa em relação à chapa de vocês. São pouquíssimas coisas das quais você mensura de como pode ser feito, de como será, né? Sobretudo, mas prometendo. Vamos supor, vocês prometeram tornar mais acessível. Vocês deram uma leve explicação de tudo isso em relação de como de fato ser mais acessível. Beleza. Mas e como que vai ser o seu posicionamento? Tá. Gabriel, como que seria o seu posicionamento como presidente caso você não conseguisse, de fato, tornar verídico essa proposta? Bem, eu não tenho muita certeza de responder como eu não vou atingir esse objetivo. Quando a gente pensou como equipe, né, de colocar isso na missão, visão e valor, é porque a gente tem a certeza ali que a gente vai fazer tudo possível para que isso ocorra, como a maioria do público nosso, né, viu quem postou imagens de vídeos de apoio, tem alguns representantes antigos da ProJovem, então a gente consegue consultá-los e ainda mais de 10 núcleos, né, apoiaram a gente no Instagram. Então a gente vai em cada um verificar como é que é a situação atual do seu estado e buscar apoiadores locais em universidade, né, para, como eu falei, editais para quem for aprovado com artigos do INEGEP e caravanas para que levem mais alunos de todos os estados para o INEGEP, buscando ali como referência o Pará, que sempre está levando de avião, de ônibus, enfim. É uma proposta muito interessante, né, de cunho muito importante. Só que como que você pensa em fazer isso, assim, uma vez como presidente da Vepro Jovem, sabendo que não depende tudo só de nós, né? Como, por exemplo, várias coisas, legislação, até mesmo trâmites, e até mesmo esse ok, né? Porque precisa da Vepro dar o ok para que, inclusive, essa proposta, essa visão de vocês seja feita, né? E se de fato ali já não conseguir ser conciso, acho que você conseguiu de fato responder a minha pergunta. Só que eu deixo só no ar exatamente isso, porque não depende só da Bepro Jovem. A gente pode trazer ideias, mas não é só como se a gente decide vamos fazer e quer fazer. Perfeito. Como é algo que é um evento nacional de direito de produção, que a ABEPO, né, está ali como força maior organizando, eu creio que faria muito sentido para eles que tenham mais discentes frequentando o maior evento, e é claro que a conversa será sempre com toda a transparência do mundo com eles durante o ano, desde o primeiro mês que, se Deus quiser, né, Deus abençoe a gente com a gestão aprovada e com a equipe de apoio, né, de GT
ao nosso lado, passando os direcionamentos de o que deu certo e o que não deu certo nas gestões passadas. A minha pergunta foi, você está escutando direitinho? Peraí. Eu tô. Agora tá escutando, né? Porque eu tô escutando na caixinha de som. Pra ficar mais alto. A minha pergunta vai ser direcionada à Isa, dada uma fala que ela disse no começo, sobre trazer um ar mais jovial na comunicação, né? Pelos canais. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu quero entender como você vai fazer isso sem deixar que as páginas, os canais percam a seriedade que tem. Já que a gente faz parte de uma associação, a gente é uma frente séria e responsável. E quero entender como você vai conseguir fazer isso. Só uma dúvida, agora tem tempo também? Ou 1 minuto? Beleza. Então pode ir. Bom, eu reconheço a importância de manter aquilo institucional, né? Mas perder um pouco do corporativez. Então, eu já tenho uma experiência na criação de conteúdo, inclusive, conto com mais de 30 mil seguidores que acompanham isso, e realizo a parte de redes sociais da minha universidade. Então, eu acredito que, de maneira diferente, estratégica, reconhecendo as ferramentas das plataformas digitais, a gente consiga atingir um público diferente, mantendo a formalidade, é claro, mas colocando aquilo no nosso contexto moderno e inovador que a gente apresenta hoje em 2025 e com certeza vai aumentar também nos próximos anos. Então, eu acredito que dessa maneira a gente consiga manter o oficial, né, passar um ar de seriedade, mas que também se adeque ao valor das pessoas, aquilo que está sendo apresentado de fato. Tem sim. Tem sim. Para outra chapa, eu já vou fazer uma pergunta adicionada à diretoria de núcleos, que é de interesse, né? Também para mim. Como vai fazer. Foi falar sobre continuar a questão de artigo, essas coisas. Como vocês vão fazer para alavancar essa área dos artigos na prática?
Bárbara. Bárbara, você está muda. Ah, perdão. Eu posso responder para a chapa protagonize? Bom, Amanda, a diferença da nossa chapa Foco Protagonize é que a gente busca construir alicerces estruturais que vão garantir a continuidade organizacional da ABE Jovem, dos núcleos a longo prazo, né? É uma sustentabilidade a longo prazo. E dentro das nossas propostas, nós estamos visando programas de mentoria e processos onde os núcleos têm um apoio e treinamento intensivo entre trocas regionais para que possam se capacitar cada vez mais, não somente no âmbito da extensão, de atividades em comunidades, impacto social, mas também no âmbito acadêmico, né, promovendo palestras, capacitações sobre artigos, como construir um artigo, como estruturar um trabalho. Então, todas essas ações, elas estão muito bem alicerçadas para que a gente consiga diminuir as assimetrias estruturais hoje que já existem e garantir que todos os núcleos eles sejam fortalecidos, independente da sua região, do seu porte, do seu histórico, para que eles possam crescer, se consolidar e contribuir verdadeiramente, né, para o desenvolvimento da cadeia de produção. Tranquilo. Nada. Bom dia, consegue me ouvir? Bom, como a ABE mede o sucesso deste cargo? Essa é uma informação que eu não tenho, né? Eu não sei como que a associação, grupo de trabalho, mede o cargo de relações públicas, mas acredito que ele é muito importante para mediar e relacionar as empresas, as indústrias, os grupos discentes para a ABE para o Jovem, fazer esse contato. E sobre as metas principais para os primeiros 6 meses seria, primeiro, a diretoria de comunicação fechar uma parceria, tendo em vista que a relações públicas ela lida diretamente com a comunicação, divulgação de conhecimento de projetos que está na nossa proposta, que é a divulgação, que tem como finalidade valorizar, né, as iniciativas dos membros. Então, ter em contato com os membros, fechar a parceria com as empresas, esse vai ser nossa primeira meta. Inclusive, a gente tendo a diretoria, a gente sendo, né, o núcleo, ou melhor, a gente sendo a chapa que vai vencer, que vai ganhar, nós vamos já fechar parceria com algumas empresas. Você. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu queria fazer pergunta se você é do GT, apenas como uma pessoa que estou assistindo aqui, tá? Esqueço que eu sou do GT e tudo mais. Mas a pergunta é o seguinte, como todo engenheiro de produção, a gente tenta sempre melhorar um processo, né, já existente. A gente pega algo que está dando certo e vai melhorando, correto? E eu pergunto para vocês, dentro dos processos que vocês viram, né, acontecendo, quais vocês acham que tem que melhorar? E de que forma vocês pretendem melhorar?
Isso. Sim, tudo bem. Mas que pode ser também eles também, né? Pode ser para as duas, né? É uma pergunta muito ampla, né? Sim. Obrigada pela pergunta, Anthony. Bom, exatamente, né? Como estudantes de engenharia de produção, a gente deve e pode aplicar todas as ferramentas que nós conhecemos de melhoria contínua dentro dos processos da Vepro. E na gestão de núcleos esse ano, nós implementamos uma dashboard, né? Com o acompanhamento desses núcleos, as atividades, as entregas, as pontuações. E nós observamos que medir não é gerir, né? Somente ter a ferramenta, ela não traz os resultados. Então, a gente precisa, além de visualizar o problema, mas também criar mecanismos para que a gente possa solucioná-los, né? Então, a gente tinha dashboard, a gente tinha os dados, mas a gente não conseguia estruturar um sistema para que a gente pudesse entender como o trabalho é feito, como a informação é organizada, né? Identificar ali causas raiz, núcleos, às vezes, que não entregam as atividades dentro do prazo. Né? Então, como assessora de núcleos esse ano, eu tive a oportunidade de visualizar todas essas propostas de melhoria. Né? E é justamente integrando essas ferramentas de produção. Cara, Não, tá claro. Na verdade, eu queria até botar um ponto no que a Bárbara falou, porque é o seguinte: quando a gente tem esses dados, que a gente tem todas essas ferramentas para construir algo que seja visível, um dashboard, a partir desse momento você consegue sim tomar decisões. É exatamente por isso que os dashes são necessários para você visualizar. Olha, eu estou visualizando que tal núcleo está me entregando com atraso. Eu tenho uma visualização clara, eu posso colocar ali bolinhas de atenção para núcleos que estão me entregando atividades em atraso. Por que que isso está acontecendo? Vou levar aquele núcleo, vou conversar para resolver esse problema. Então, sim, dashboards são necessários, são aplicados e são exatamente para isso, facilitar a tomada de decisões. É para isso que a gente usa na engenharia organizacional. É deste modo que a gente utiliza. Então, eu acho que só tem que ter um pouco mais de atenção e aprofundar como a gente vai explorar esses dashboards. Eu vou fazer uma réplica para o que ela disse. Eu gostaria de ressaltar que a intenção da pergunta do Anthony não era a chapa Inova Prod responder o nosso questionamento, então vocês acabaram não respondendo a pergunta, e eu vou ressaltar o que a Bárbara disse, que foi que se a gente tem os dados, mas a gente não tem um plano de ação, ele não serve de nada. E é verdade, porque apesar de que a gente possa tomar a decisão, a gente precisa de um plano de ação. E é isso que a nossa chapa traz, ela traz um plano de ação e não só promessas desestruturadas. Essa é a minha resposta.
Pode ser em ordem alfabética? Tanto faz, eu acho. Sem problemas para mim. Sim, sim. Beleza, tranquilo. Tá bom. Pode começar, né? Bem, então, durante esse ano, em alinhamento, né, com o presidente atual, eu propus alguns projetos que melhoraram a gestão e, inclusive, também em parceria com outros diretores, como o grupo, né, que tem lá o Conecta Pro, eu fiz um projeto para que esse grupo não ficasse parado, que é o Engaja Conecta Pro, que a gente quer manter também, né, ele bem ativo para o ano que vem, trazendo também treinamentos externos, entrando ali no grupo, verificando quais são os temas que os alunos querem mais aprender, fazendo uma votação para ver qual melhorar, enfim, e dessa forma melhorar a relação dos voluntários, né, com a BEPRO Jovem, eles conhecerem melhor o nosso trabalho, e então também é algo que a gente quer explorar, né, de uma forma geral. Além disso, contando com os apoios de todos os núcleos do Brasil, novamente, né, até para aqueles que não apoiaram no princípio a, a nossa campanha, a nossa proposta, a nossa chapa, a gente inclusive consultou eles de qualquer forma, mesmo eles não estando nos apoiando, para verificar o que é, foi um ponto negativo, né, esse ano com relação a eles, com os núcleos, os pontos positivos, para que nesse ano de 2026 a gente possa melhorar também a relação com todos os núcleos, as atividades, o manual de núcleos, então, de uma forma geral, atendendo todos os núcleos de gerente de produção e não só aqueles que nos apoiaram, né? Além disso, com a BEPRO Jovem também fortalecendo os laços, todos os representantes, os assessores. Então, a gente fez uma atividade agora no final do ano, em conjunto com a presidência, com a aval dela, para verificar quais foram os pontos positivos dessa atual gestão, também em relação ao Onegep, o que deu certo, o que deu errado, para que no ano que vem também a gente possa utilizar esses dados para melhorar, né, o nosso trabalho voluntário como equipe ABEPRO Jovem, também fortalecer os laços com a ABEPRO, a equipe GT, para que tenhamos um ano bem produtivo em conjunto com todos. Bem, com relação à nossa chapa é isso, eu não sei se alguém quer aproveitar o tempo que ainda resta, né? Ari, Laira, Isa, alguém quer complementar também mais alguma coisa? Eu posso utilizar um pouco do tempinho, sim, para talvez tentar deixar um pouco mais clara a área da comunicação, porque eu vi que surgiram algumas dúvidas, mas o foco é manter já o que foi feito e está dando certo, só que de uma maneira que vá atingir mais pessoas, utilizando os próprios algoritmos de entrega das plataformas. Então, utilizar isso ao nosso favor, para que seja mais fácil a gente atingir um público diferente, não sempre o mesmo público, e que a gente traga novas pessoas para conhecer essa área que a gente gosta tanto e fala com tanto amor, assim como ficou previsto aqui no debate. Eu vou complementar aqui um pouco também, porque assim como o Gabriel falou, a gente buscou bastante a parceria dos núcleos, porque a gente realmente quer trazer essa frente mais unida, essa frente mais clara, mais comunicativa. Como a Isa falou, nossa comunicação, a gente quer uma comunicação humana, e para isso a gente tem que estar ali diretamente entendendo o que está acontecendo. É por isso que é muito importante que a gente veja se tiver algo errado e conversar, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a nossa proposta se baseia também muito nisso, transparência, comunicação, estar ali próximo. Então, nós buscamos isso, nós queremos ser uma gestão que busca realmente que as pessoas se sintam ali próximas ao colo e com a comunicação, com os núcleos, com tudo o que a gente vai proporcionar, vai trazer isso, porque a gente busca realmente proximidade com o ser humano, com o engenheiro de produção e futuros engenheiros de produção.
Bem, da nossa parte tá tranquilo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Perfeito. Para a gente encerrar, eu gostaria de encerrar agradecendo, né? Porque para mim está sendo toda uma experiência muito boa, muito grandiosa de ambas as partes, a confiança, o parceirismo, a dura realidade de que é você tomar uma decisão estando à frente de um grupo de pessoas, e enfim. Agradecer também à minha equipe, ao meu time, que, confesso, estou com medo, estou duvidoso, é muita responsabilidade, a gente vai com o coração na mão. Eu acho que eu estou, assim, desde muito tempo, o sentimento que eu sinto agora é de fato estar vivo, porque é um conglomerado de sentimentos, de gratidão. Agradeço à equipe, sobretudo, por eles já me verem como presidente, por eles já me apoiarem como presidente, por eles me dar essa força, né? E por mais que eu esteja com medo, sozinho eu não dou conta, mas com eles eu não tenho dúvida de que seria sucesso, de que a gente queria de fato implementar, colocar aí todas essas ideias, todas essas criatividades, né? Reitero também ao público para que as pessoas de fato olhem para tudo isso com um olhar qualitativo, né, e não quantitativo, porque quando estamos aqui para um único propósito, né, a engenharia de produção. Então, se você for olhar para esse lado, nós somos centelhas, né, desse sonho compartilhado, enfim. Então, eu espero que as pessoas olhem muito em relação a isso. Agradecimentos. Nossas propostas para finalizar são coisas de fato mais pé firme, pé no chão, de experiência das quais a gente já passou e que a gente sabe que é possível fazer, sabe que já, mesmo de antemão, mesmo precisando de outras pessoas, a gente consegue mensurar isso, né? E do mais os agradecimentos, né? Passo também aí para os meninos, para eles aproveitarem com muita gratidão, né? Esses 5 minutos, e a gente finalizar com muita humildade, tá? É isso, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Tá bom, eu vou conectar um pouco do que o Paulo falou, que assim, a Protagoniza ela é uma chapa formada por pessoas que estiveram presentes ali, viveram o que é a Bepro Jovem. Eu vivi isso, foi uma experiência, assim, extraordinária. Bárbara viveu, o Paulo viveu, todos nós sabemos como funciona e o quanto é importante a Bepro Jovem crescer de dentro para fora. Por que que eu falo isso? Porque não é importante só mostrar para o público, mas também fazer com que os diretores, os representantes, se sintam parte de uma organização. Porque é como se fosse uma empresa. O colaborador, se ele não está motivado, se ele não está capacitado, não adianta fazer todo o resto, porque crescendo de dentro, melhorando de dentro, sendo uma equipe, é que a gente vai ficar cada vez mais forte e trazer o melhor para a Bepro Jovem. Então, essa é a visão da protagonista que eu queria trazer para vocês. Pode falar, Bárbara. Pessoal, a Bepro Jovem é muito mais do que só medir resultados e engajamento, tá? A colaboração, ela vai além do contrato, ela está no processo da gestão que sustenta todas essas atividades. Então, se você não tiver um planejamento estruturado, feito a partir de um diagnóstico estratégico completo, você não consegue nem estimar objetivos que sejam de fato alcançáveis e sustentáveis a longo prazo. Então, a nossa gestão, ela está bem amarradinha, né? Como eu posso dizer assim, tudo está muito bem conectado, com muito propósito, todo mundo aqui ama o projeto voluntário e a gente faz isso com amor mesmo. Essa era a mensagem que eu queria trazer. Acredito que seja só. Vitória e Luiz mais tímidos aí, né? Potencial escondido. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado.
Tudo bom, gente? Eu vou tentar ser bem rápido, mas às vezes que eu não consigo, né? Seguinte, gostei muito do debate, gente, tá? A gente não está lutando entre si, a gente está lutando em prol da Bepro Jovem, tá? Eu sei que às vezes a gente fica afoito com as perguntas, com as respostas, às vezes até uma forma incisiva, e posso falar que é ofensiva de uma certa forma, né? Mas a gente tem que ser de uma certa forma assim, porque está defendendo algo maior que a gente, que é a Bepro Jovem, né? A gente, como grupo de apoio, a gente gosta e ama ver isso, porque é o nosso amor que a gente tem segurado, tem trabalhado ao longo desses anos com isso, né? A gente conseguiu reformular o que é o GT hoje em dia, conseguiu reformular o que é a Bepro Jovem, conseguimos alinhar o trabalho junto à Bepro, junto à comunidade, entendeu? Então, assim, gente, independente do resultado, somos todos vitoriosos por estarmos aqui hoje debatendo em prol da engenharia, tá? E, assim, independente de que chapa vença ou que chapa perca, não se acane de querer ajudar. Ah, porque Anthony, minha chapa perdeu, eu não vou ajudar a gestão. Não, muito pelo contrário. Se voluntariem, façam presente como voluntários, como representantes, façam diferença no evento, né? Todo mundo vê a gente trabalhando lá e se entrega de coração. Então é isso que faz a diferença. É isso que nos torna diferente das outras engenharias, né? O nosso GT, o nosso grupo, o nosso ABEPRO Jovem, o nosso ABEPRO, tudo isso faz a diferença. A gente trabalha ao longo do ano todo para isso, entendeu? Então, assim, passando debate, saindo o resultado, esqueçam o que aconteceu, se alguém ficou chateado com alguém, outra pessoa, não. Vira a página, chega com a próxima japa, olha, vamos escrever como representante, o que eu posso ajudar? Olha, na minha região eu consegui fazer tal coisa, entendeu? Então, trabalhem dessa forma, tá? Independente de tudo, que chapa A ou B ou vença, vocês contem com a gente, comigo, com a Thay, como GT, como pessoa, como amigo, como, sei lá, um conselheiro para a vida, para a engenharia que seja. Entende? A gente tem os caminhos, né? A gente tem contatos, a gente tem a vivência do que é estar vivendo o que a gente viveu ao longo desses anos, entendeu? Então, assim, obrigado mais uma vez. Acho que o debate foi um dos debates bem tranquilos, né, ao longo desses anos, né? As chapas em si apresentaram propostas reais e consolidadas, entende? Ambas podem fazer diferença. Agora ver o trabalho ao longo do ano, como vai ser desenvolvido, né, que vencer. E é isso, gente. Eu estou feliz, né? Sábado aqui foi um proveitoso que só para estar junto com vocês e um pouco de matar a saudade. É isso. Obrigado a todos. Antônio falou tudo, mas eu quero agradecer vocês por estarem aqui, por terem montado as chapas, as propostas. Mostra o quão interessados e dispostos a continuar esse trabalho lindo que a Bepro Jovem faz durante anos. E assim, enche meu coração de alegria ver tantos rostos jovens, de pessoas que já fazem parte, pessoas novas, e essa é a ideia, de sempre criar novas chapas para disseminar a engenharia de produção em todo o Brasil, e com respeito, com comprometimento, com humildade e com humanidade, que isso foi possível ver em propostas. E assim, eu desejo que seja uma semana de votação tranquila, em que todos se respeitem mutuamente, e desejo que a chapa que vencer estaremos sempre aqui para apoiá-los e auxiliá-los nessa transição e também mais um novo ano de trabalho, porque eu sempre termino os energéticos falando que a meta é a gente sempre fazer o melhor a cada ano, que isso é a melhoria contínua. Então, assim, a cada ano ter uma gestão melhor que a outra, e isso vai evoluindo, melhor gestão, melhor IBGEP, melhor tudo, que a gente sempre possa progredir, evoluir e juntos, porque ninguém faz nada sozinho. É um trabalho voluntário, são muitas coisas para fazer, sendo que todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem faculdade, todo mundo tem estágio, todo mundo tem uma vida. Mas quando a gente se une, cada um faz um pouquinho e assim a gente consegue ter grandes entregas. Tá? Então, desejo muito sucesso para cada um de vocês, estou sempre à disposição, como o Antônio falou, e um bom final de semana para todos.
Elas são tímidas, Pedro. Para o jovem não pode ser tímido, não. Tem que ser solto, sabe? Olha, eu era tímido, gente, quando eu entrei. Gostaria de parabenizar ambas as chapas e todos os membros que participaram aqui. Acho que foi um debate que agregou muito para a gente conseguir ver as visões desse pessoal engajado aí para cada vez mais fomentar a engenharia de produção. Muita boa sorte aí para vocês e que vocês possam ter aí um ótimo ano na BJ. Nossa Manauara aí, né? Sim, é só para pedir, por gentileza, para verificar no site, porque ainda não ficou disponível para o público a questão da votação. Então, ainda não aparece para a gente, só para ver se está liberado para o público mesmo. Muito obrigada.
Tem que ir cedo pro bar, pô, pra guardar lugar. Mengão, vai dar Mengão, gente. Vai dar Mengão mesmo.